O espelho, como sempre, devolvia uma imagem que era simultaneamente ela e uma construção alheia. Amara Rezende encarou o reflexo. A pele retinta, herança dos seus pais são-tomenses, brilhava sob a luz artificial da casa de banho. O cabelo afro, volumoso e orgulhoso, estava hoje preso num turbante estampado com motivos africanos vibrantes, uma coroa que ela escolhia usar. E o corpo, esse corpo grande, obeso, que a sociedade insistia em rotular, em tentar esconder, em aconselhar. Amara vestiu uma blusa laranja garrida e uma saia estampada. Se o mundo queria olhar, que olhasse para as cores, para a audácia, não para os seus próprios preconceitos. Mais um dia na consultoria Horizonte Eldida, pensou com um suspiro que era mais cansaço do que resignação. Mais um dia a ser a talentosa Amara que ocupa demasiado espaço. A viagem de metro da Damaia até ao Parque das Nações era um exercício diário de invisibilidade seletiva. Amara sentia os olhares como pequenos alfinetes na pele. Alguns eram apenas curiosos, outros carregavam um julgamento velado, aquele escrutínio que a acompanhava desde que se lembrava de ser gente. Um grupo de adolescentes riu alto quando ela passou e Amara apertou a alça da mala, os nós dos dedos brancos. Não olhou. Não valia a pena. Colocou-os auscultadores, a voz de Mayra Andrade a envolvê-la, um refúgio sonoro contra o ruído do mundo. Lembrou-se do comentário de uma vizinha na noite anterior sobre um novo chá milagroso para emagrecer. É pela sua saúde, querida, dissera a senhora, com um sorriso que não chegava aos olhos. Amara sabia que saúde, na boca de muitos, era apenas um eufemismo para a aparência. A consultoria Horizonte LD erguia-se no Parque das Nações, um arranha-céus de vidro e aço que prometia modernidade e progresso. Lá dentro, porém, Amara sentia frequentemente o peso de algo antigo e bolorento, o preconceito. O open space era amplo e luminoso, mas para ela parecia muitas vezes um aquário onde era observada. Os cumprimentos eram formais, a maioria dos colegas mantinha uma distância polida. Viu Tiago Antunes, o menino de ouro da equipa, a ser efusivamente elogiado por Gonçalo Vilela, o seu supervisor direto, por uma qualquer trivialidade. Tiago, branco, atlético, com o seu fato cinzento impecável, acenou-lhe com um sorriso rápido e superficial. Gonçalo Vilela aproximou-se da sua secretária pouco depois. Alto, impecavelmente vestido num fato azul escuro que parecia custar o salário de Amara de um mês, exibia o seu habitual ar de superioridade benevolente. Amara, bom dia. Tenho aqui um novo projeto, bastante desafiante, requer muita agilidade e dinamismo. O olhar dele demorou-se um instante a mais no corpo dela, antes de desviar para Tiago, que se aproximara. Tiago, acho que a parte estratégica deste novo cliente de telecomunicações é perfeita para si. Amara, pode tratar da compilação dos dados e da pesquisa de mercado inicial, sim? Algo que não exija demasiadas deslocações. A fisgada da injustiça tão familiar contraiu o estômago de Amara. Dinamismo, deslocações, eufemismos, sempre os eufemismos. Acenou com a cabeça, um sorriso tenso nos lábios. Claro, Gonçalo, com certeza. Por dentro, a raiva começava a ferver, uma panela de pressão prestes a explodir. Olhou para a pequena planta suculenta na sua secretária, um toque de verde teimoso no ambiente corporativo estéril. Até tu tens mais espaço para crescer do que eu aqui, pensou com amargura. Nos dias que se seguiram, a notícia da abertura de uma vaga para coordenador de projetos circulou pelo escritório. Era a oportunidade pela qual Amara esperava, pela qual se tinha preparado. Tinha mais experiência, mais qualificações e um conhecimento mais profundo dos clientes da empresa do que Tiago Antunes. Preparou a sua candidatura com um cuidado meticuloso, cada palavra escolhida para demonstrar a sua competência, para além de qualquer dúvida razoável que a sua aparência pudesse suscitar. Entregou-a com uma esperança cautelosa, um pequeno pássaro a esvoaçar no peito. 2 semanas depois, Gonçalo chamou-a ao seu gabinete envidraçado. Amara, começou ele, recostando-se na sua cadeira de couro, um sorriso polido no rosto. Agradeço o seu interesse na vaga de coordenador. Foi uma decisão difícil. Tivemos muitos candidatos qualificados. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Decidimos promover o Tiago. Ele tem demonstrado um enorme potencial de liderança e um alinhamento excepcional com a nossa visão estratégica. Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Potencial? Tiago mal sabia distinguir um balanço de um balancete. Compreendo, conseguiu dizer, a voz surpreendentemente calma. Poderia, por favor, dar-me um feedback mais detalhado sobre a minha candidatura, para que eu possa melhorar no futuro. Era a resposta profissional, a resposta esperada.
Gonçalo pareceu surpreendido com o seu pedido. Bem, Amara, você é uma trabalhadora dedicada, claro. Mas, para esta função, precisamos de alguém com uma certa presença. Alguém que personifique a imagem de sucesso da Horizonte. O Tiago, como sabe, tem essa facilidade de comunicação, essa energia contagiante. Outra vez a energia, outra vez a imagem. Amara agradeceu, levantou-se e saiu do gabinete, a cabeça erguida, mas o coração em pedaços. Naquela tarde, ao passar pela copa, ouviu a voz de Gonçalo, vinda da sala de reuniões adjacente, onde ele conversava com outro gestor. A porta estava entreaberta. E o Tiago tem a imagem certa. É um tipo apresentável. Os clientes gostam. Precisamos de alguém que respire sucesso. A Amara é competente na pesquisa, não me entenda mal, mas para liderar projetos e dar a cara pela equipa, não sei. Respirar sucesso. A frase ecoou na mente de Amara, cruel e definitiva. Era isso, então. Não importava o quão competente ela fosse, o quão arduamente trabalhasse. A sua pele, o seu corpo, eram barreiras invisíveis, mas intransponíveis aos olhos de Gonçalo e, por extensão, da empresa que ele representava. Chegou a casa na Damaia sentindo um cansaço que ia para além do físico. O apartamento, normalmente o seu refúgio, pareceu pequeno, as paredes a apertá-la. Sentou-se no sofá, o turbante colorido esquecido na mesa de centro, e chorou. Chorou pela injustiça, pela frustração acumulada, pelos anos de microagressões e de esperanças adiadas. Chorou pela menina que fora, ridicularizada na escola por ser diferente. Chorou pela jovem que sonhara escrever livros e que agora se via presa num cubículo a compilar dados para homens como Gonçalo. Mas, por entre as lágrimas, algo começou a mudar. Uma raiva fria, lúcida, começou a tomar o lugar da tristeza. Lembrou-se da avó, uma mulher forte de São Tomé, que sempre lhe dissera: Amara, nega, não deixes que te pisem. A tua voz tem valor, mesmo que o mundo teime em não a ouvir. Quantas vezes mais iria ela engolir o preconceito, disfarçado de feedback ou preocupação? Quantas vezes mais iria permitir que a sua aparência definisse o seu valor? Não. Desta vez, não. No dia seguinte, Amara acordou com uma nova resolução. A tristeza ainda lá estava, uma sombra no fundo do coração, mas a raiva transformara-se numa energia determinada. Se Gonçalo queria a imagem, ela ia mostrar-lhe a imagem da resistência. Começou a observar tudo com uma atenção redobrada. Anotava cada comentário ambíguo de Gonçalo, cada tarefa injusta, cada oportunidade negada. Guardava e-mails, comparava prazos, analisava a distribuição de trabalho. A sua mente analítica, tantas vezes subutilizada em tarefas menores, estava agora totalmente focada. Tentou falar com alguns colegas, aqueles que via revirarem os olhos discretamente quando Gonçalo fazia os seus comentários. A maioria mostrava simpatia, mas um medo palpável impedia-os de oferecer apoio concreto. É complicado, Amara, disse um deles, olhando por cima do ombro. O Gonçalo tem muita influência. O isolamento era uma arma poderosa nas mãos dele. Foi então que Lourdes Neves, uma contabilista na casa dos 50, com um ar permanentemente cansado, mas olhos perspicazes, se aproximou dela na copa, uns dias depois. Lourdes era uma presença discreta no escritório, daquelas que parecem fundir-se com a mobília, mas que veem tudo. Um chá? Ofereceu Lourdes, estendendo uma saqueta de camomila a Amara. Amara aceitou, surpreendida. Raramente falavam para além de cumprimentos formais. Ouvi dizer que o Tiago foi promovido, comentou Lourdes, mexendo o seu próprio chá. Não me surpreende. Com o Gonçalo, a imagem sempre contou mais do que os números. Havia um tom de amargura na sua voz que Amara reconheceu. Aparentemente, eu não respiro sucesso, disse Amara, testando o terreno. Lourdes deu um pequeno sorriso triste. Querida, há muitos anos, quando o Gonçalo ainda era um gestor júnior e eu era, bem, mais nova e com outras ambições, fui preterida para uma chefia de equipa. A desculpa dele na altura, eu era demasiado emotiva para um cargo de liderança. Ela olhou diretamente para Amara. O problema não és tu, Amara. Nunca foi. Aquelas palavras, vindas de alguém que entendia as manobras de Gonçalo, foram como um bálsamo para Amara. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu completamente sozinha naquela luta. Ele parece ter percebido que ando mais atenta, confessou Amara. Claro que percebeu, disse Lourdes. Esse tipo tem o faro de um predador para qualquer sinal de desafio. Vai tentar isolar-te, desacreditar-te. Fê-lo comigo, fê-lo com outros antes de ti. Outros? Perguntou Amara, o coração a acelerar. Lourdes acenou. Houve uma designer gráfica muito talentosa, a Joana, há uns 3 anos. Negra também, um pouco mais cheia. O Gonçalo infernizou-lhe a vida até ela se demitir.
sempre com críticas construtivas sobre o profissionalismo dela. Fez uma pausa. Eu guardei alguns e-mails da altura. Talvez te possam ser úteis. A oferta de Lourdes foi uma lufada de ar fresco, uma pequena luz na escuridão. Não estava sozinha. E talvez, apenas talvez, houvesse uma forma de lutar. Gonçalo, como previsto por Lourdes, intensificou a pressão. Amara começou a ser excluída de reuniões para as quais a sua presença era essencial. Os seus e-mails demoravam mais a ser respondidos, se é que o eram. Recebia tarefas urgentes em cima da hora, com prazos impossíveis de cumprir, e depois era criticada por falta de organização nas avaliações informais que ele fazia questão de dar à frente de outros colegas. Numa dessas ocasiões, durante uma reunião de equipa, Amara apresentou uma solução inovadora para um problema logístico de um cliente. Gonçalo ouviu-a com impaciência, interrompendo-a várias vezes. Sim, Amara, interessante, mas talvez demasiado complexo. Precisamos de algo mais direto. 10 minutos depois, Tiago, que tinha estado a mexer no telemóvel, repetiu a ideia de Amara com palavras ligeiramente diferentes. Gonçalo abriu um sorriso. Excelente, Tiago. É exatamente esse tipo de pensamento out of the box que precisamos. Brilhante. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Olhou para os outros colegas. Alguns baixaram o olhar constrangidos. Outros, como o próprio Tiago, pareciam alheios à flagrante injustiça. Foi nesse momento que a raiva de Amara se solidificou numa determinação fria como aço. Já não era apenas pela promoção perdida. Era pela sua dignidade, pela sua sanidade, por todas as Joanas que tinham sido silenciadas antes dela. Lourdes, fiel à sua palavra, apareceu na secretária de Amara no final do dia seguinte com uma pendrive discreta. Não sei se isto ajuda, mas são algumas trocas de e-mails entre o Gonçalo e o antigo diretor de RH sobre a Joana. E um ou outro comentário dele sobre a importância de ter pessoal com boa apresentação em cargos de visibilidade. Os olhos de Lourdes brilhavam com uma mistura de receio e cumplicidade. Tem cuidado, Amara. Amara passou o fim de semana a analisar os ficheiros. Os e-mails eram subtis, mas o padrão era claro. Gonçalo nunca usava linguagem abertamente discriminatória, mas as suas preocupações com a imagem profissional, o dinamismo e a capacidade de representação de certos funcionários coincidiam demasiado com o perfil daqueles que eram preteridos ou acabavam por sair. Havia também uma folha de cálculo que Lourdes tinha salvo, aparentemente por engano, que mostrava as avaliações de desempenho da equipa de Gonçalo nos últimos 5 anos. Os funcionários brancos e fisicamente em forma recebiam consistentemente classificações mais altas e mais oportunidades de formação, mesmo quando os seus resultados práticos eram inferiores aos de outros. Com as provas a acumularem-se, Amara sentiu uma mistura de medo e exaltação. Tinha algo concreto. Mas o que fazer com aquilo? Denunciar Gonçalo diretamente à administração? O Engar Rui Barros, o administrador, parecia apreciar Gonçalo. A Dra. Sofia Almeida, diretora de RH, era nova na empresa, mas parecia ser do tipo que evitava conflitos. Foi Lourdes quem sugeriu o caminho. Precisas de ser estratégica, Amara. Não basta ter as provas, precisas de apresentá-las de forma que eles não possam ignorar. E precisas de uma testemunha. Alguém que corrobore a tua história, que mostre que não é um caso isolado de uma funcionária descontente. Lourdes fez uma pausa. Eu posso ser essa testemunha. Já não tenho muito a perder nesta fase da minha carreira. E, francamente, estou farta de ver este tipo de coisa a acontecer. A coragem de Lourdes deu a Amara a força que lhe faltava. Juntas, passaram as semanas seguintes a preparar a queixa. Organizaram os documentos, criaram uma cronologia dos incidentes, ensaiaram como iriam apresentar os factos. Amara escreveu e reescreveu o e-mail para a Dra. Almeida e o Enjoto Barros. Cada palavra pesada, cada frase revista para garantir clareza e firmeza, sem agressividade desnecessária. Quando finalmente carregou no botão enviar, sentiu um nó no estômago, mas também uma sensação de leveza. Tinha feito o que tinha a fazer. Agora era esperar. A resposta chegou 2 dias depois. Um e-mail lacônico da secretária da administração marcando uma reunião para a semana seguinte. Assunto: discussão de questões laborais. Amara mostrou a Lourdes. Chegou a hora, disse Lourdes, a voz mais firme do que Amara esperaria. A sala de reuniões da administração ficava no último andar, com uma vista panorâmica sobre o Tejo e a Ponte Vasco da Gama. Parecia um mundo à parte do open space ruidoso onde Amara e Lourdes trabalhavam.
Rui Barros, um homem na casa dos 60, com um ar severo e cabelo prateado, e a Dra. Sofia Almeida, mais nova, elegante e com uma expressão indecifrável, esperavam-nas. Bom dia, Dô Amara, Dô Lourdes. Sentem-se, por favor, disse o engenheiro Barros, a voz grave. Amara sentiu o coração a bater descompassado, mas respirou fundo. Olhou para Lourdes, que lhe deu um aceno quase imperceptível de encorajamento. Engenheiro Barros, Dr. Almeida, começou Amara, a voz a tremer ligeiramente no início, mas a ganhar firmeza à medida que falava. Agradecemos a vossa disponibilidade. Solicitamos esta reunião porque temos preocupações sérias relativamente às práticas de gestão e ao ambiente de trabalho na equipa liderada pelo Dr. Gonçalo Vilela. Durante a hora seguinte, Amara expôs os factos. Falou da promoção negada, dos comentários de Gonçalo sobre imagem e dinamismo, da sabotagem subtil, do favoritismo por Tiago Antunes. Apresentou cópias dos e-mails, da folha de cálculo das avaliações, do seu próprio diário de incidentes. Falou com calma, com precisão, a emoção controlada, mas a paixão pela justiça a transparecer em cada palavra. Lourdes interveio em momentos-chave, corroborando a experiência de Amara com as suas próprias observações e com o caso da ex-colega Joana. Descreveu o clima de receio e desmotivação que o comportamento de Gonçalo gerava na equipa. O Eng. Barros ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa, a expressão cada vez mais sombria. A Dra. Almeida fazia anotações, o olhar fixo ora em Amara, ora em Lourdes. Quando terminaram, houve um longo silêncio na sala, apenas quebrado pelo som distante das gaivotas sobre o rio. Isto são acusações muito graves, disse finalmente o engenheiro Barros, a voz tensa. Dra. Almeida, por favor, peça ao Dr. Vilela para se juntar a nós. Gonçalo Vilela entrou na sala poucos minutos depois, o seu habitual ar de autoconfiança ligeiramente abalado pela chamada inesperada. Olhou para Amara e Lourdes com surpresa, depois para os rostos sérios dos administradores. Percebeu imediatamente que algo estava errado. Gonçalo, começou o engenheiro Barros, sem rodeios. A de Amara e a de Lourdes apresentaram uma série de queixas muito preocupantes sobre a sua conduta como gestor. Alegações de favoritismo, discriminação e criação de um ambiente de trabalho hostil. A cor fugiu do rosto de Gonçalo. Por um instante pareceu prestes a perder a compostura. Depois recompôs-se, o sorriso polido a regressar, embora um pouco forçado. Engenheiro, Dr. Almeida, estou absolutamente chocado, disse ele, a voz a transbordar falsa indignação. Estas acusações são infundadas, um completo disparate. A Amara é uma funcionária que tem tido algumas dificuldades de adaptação, alguns problemas de desempenho que tem tentado abordar com o máximo profissionalismo. Suponho que isto seja uma reação ressentida por não ter sido promovida. Olhou para Lourdes com desdém. Quanto à Dona Lourdes, com todo o respeito, creio que vive um pouco agarrada a queixas do passado. Dr. Vilela, interrompeu Amara, a voz agora firme, sem vestígios de tremor. Não se trata de dificuldades de adaptação. Trata-se de ser constantemente desvalorizada e sabotada com base na minha aparência e na minha raça. Trata-se de ver colegas menos qualificados serem promovidos porque respiram sucesso aos seus olhos. E temos provas disso. Amara referiu-se ao e-mail sobre a boa apresentação, aos padrões nas avaliações. Lourdes mencionou o caso de Joana e a forma como Tiago Antunes era sistematicamente beneficiado. Gonçalo tentou contra-argumentar, mas as suas defesas soavam ocas, as suas justificações cada vez mais fracas perante a clareza dos factos apresentados. Tentou a tática do gaslighting. Estão a interpretar mal as coisas. Estão a ser demasiado sensíveis. Eu sempre agi no melhor interesse da empresa e da equipa. A Dra. Almeida interveio, a voz fria e profissional. Dr. Vilela, as evidências apresentadas são consideráveis e pintam um quadro preocupante. A empresa não tolera qualquer forma de discriminação ou comportamento abusivo. O engenheiro Barros, que tinha estado a observar Gonçalo com um olhar gelado, finalmente falou. Gonçalo, estou profundamente desapontado. A Horizonte Elda preza-se pelos seus valores de equidade e respeito. O que ouvi hoje vai contra tudo aquilo em que acreditamos. Fez uma pausa. Vamos proceder a uma investigação interna exaustiva e imediata. Até lá. Estará suspenso das suas funções de gestão de equipa. A Dra. Almeida irá comunicar-lhe os próximos passos. Gonçalo ficou pálido. Abriu a boca para protestar, mas o olhar do engenheiro Barros fê-lo calar-se. O ar de superioridade tinha desaparecido, substituído por uma máscara de choque e raiva mal contida. A reunião terminou.
Amara e Lourdes saíram da sala sentindo um turbilhão de emoções. O medo ainda lá estava, mas agora misturado com um cansaço imenso e uma pequena, mas preciosa centelha de esperança. Os dias seguintes foram tensos. O afastamento de Gonçalo da gestão da equipa gerou um burburinho no escritório. Alguns colegas olhavam para Amara e Lourdes com uma nova curiosidade, talvez até admiração. Outros evitavam-nas, como se a sua coragem fosse contagiosa e perigosa. Tiago Antunes andava de cabeça baixa, visivelmente desconfortável. A investigação interna foi rápida e discreta. Uma semana depois, Amara e Lourdes foram novamente chamadas ao gabinete da administração. De Amara deu Lourdes, começou a Dr. Almeida, o tom mais caloroso desta vez. A investigação confirmou a substância das vossas queixas. O padrão de comportamento do Dr. Vilela é inaceitável e resultará em medidas disciplinares severas. Ele não voltará a exercer funções de chefia nesta empresa. O Enjôdo Barros acrescentou: queremos apresentar-vos um pedido formal de desculpas em nome da Horizonte Elda. Falhámos em garantir um ambiente de trabalho justo e respeitoso para todos e lamentamos profundamente o que tiveram de suportar. Amara sentiu as lágrimas a virem-lhe aos olhos, mas desta vez eram de alívio, de validação. Olhou para Lourdes, que também tinha os olhos úmidos, e sorriram uma à outra. Um sorriso que falava de cumplicidade, de respeito mútuo, da força encontrada na união. Agradecemos a vossa coragem em denunciar esta situação, continuou a Dr. Almeida. Ajudaram-nos a identificar uma falha grave na nossa cultura organizacional. E Amara, a vaga de coordenador de projetos, será reaberta. Encorajamo-la vivamente a candidatar-se. Desta vez garantimos um processo totalmente transparente e baseado no mérito. Nas semanas que se seguiram, o ambiente no escritório começou a mudar, subtil, mas significativamente. Havia uma nova consciência, uma cautela diferente nas interações. Gonçalo Vilela desapareceu discretamente da empresa algumas semanas depois, a sua saída anunciada num e-mail vago sobre novos desafios profissionais. Amara candidatou-se à vaga. O processo foi de facto diferente. As suas qualificações foram analisadas, as suas ideias ouvidas com atenção. Quando recebeu a notícia de que tinha sido escolhida, a alegria foi imensa, mas serena. Era uma vitória, sim, mas sabia que era apenas um passo numa longa jornada. Tiago Antunes pediu-lhe desculpa um dia, de forma um pouco constrangida. Eu não percebi bem o que estava a passar, Amara. Desculpa se te prejudiquei. Amara aceitou o pedido, mas sem grande efusão. A complacência dele também fazia parte do problema, mas talvez, só talvez, ele tivesse aprendido alguma coisa. Naquela noite, Amara chegou a casa e, antes mesmo de tirar o casaco, parou em frente ao espelho. Encarou o seu reflexo, a pele escura, o cabelo afro, o corpo grande que era o seu. E pela primeira vez em muito, muito tempo, o olhar que se devolveu não era de autocrítica ou de desafio defensivo. Era um olhar de profundo respeito, um reconhecimento da força que residia nela, da resiliência que a tinha levado até ali. Lembrou-se da avó e sorriu. A sua voz finalmente estava a ser ouvida. E ela própria estava a aprender a usá-la não apenas para se defender, mas para construir, para criar, para inspirar. Sentou-se à secretária, abriu o portátil e começou a escrever. Não um relatório da consultoria, mas algo seu. Talvez o início daquele blog que sempre adiara, talvez o primeiro capítulo de um livro. As palavras fluíam, carregadas da sua história, da sua dor, mas também da sua indomável esperança. A luta não tinha terminado, sabia-o bem. O preconceito era uma sombra persistente. Mas Amara Rezende já não tinha medo de ocupar o seu espaço, de brilhar com as suas próprias cores. O sucesso, afinal, tinha muitas formas de respirar. E a sua era vibrante, autêntica e inegociável.